Ok? All right. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. I asked the brothers who are taking care of the audio and video if they could allow me a minute before we start the message to introduce myself to the brothers and sisters. Eu pedi aos irmãos e irmãs que fazem a gravação para poder me dar 1 minuto sem que eles gravem, para que eu pudesse me apresentar aos irmãos e irmãs. I'm so thankful to be among the house of God. Eu sou tão felizardo, né, bem-aventurado de estar no meio dos irmãos da casa de Deus. I don't speak Portuguese. Eu não falo português. I speak Spanish very poorly. Eu falo espanhol mais ou menos. But I can recognize the language of the love of the Lord and the smiles of the brothers and Mas eu sisters. consigo identificar a linguagem do Senhor, a língua do Senhor, no sorriso dos irmãos e no amor do Senhor. And I'm very grateful to be among you all. E eu estou muito feliz de estar no meio de vocês. I am from California. Eu sou da Califórnia. I have a wife and 4 children. Eu tenho esposa e 4 filhos. And they are praying for me tonight. Eles estão orando por mim esta noite. But I am very glad to spend this week with my family in the Lord Jesus. E eu estou muito feliz de poder estar com a minha família no Senhor Jesus So essa semana. thank you so much for the kindness and warmth. Muito obrigado pela bondade e pelo calor humano que os irmãos transmitem. I've been hugged by several brothers whom I've never met before. Eu fui abraçado por muitos irmãos que eu nunca tinha visto antes. So thank you. Muito obrigado. Okay, maybe we can begin our... Então, acho que a gente pode dar início agora à gravação. Brothers and sisters, if you could turn with me, please, to the book of Galatians in chapter 4. Irmãos e irmãs, se, por favor, abram no livro de Gálatas, capítulo 4. Galatians chapter 4, and we're going to read through several portions of the book together. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler várias porções desse livro juntos. We will start in our theme verses, which is verse 19. Nós vamos começar com o versículo tema dessa conferência, que é o versículo 19. Galatians chapter 4, verse 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que ser Cristo formado em vós. And then if we could turn to chapter 1. Se nós pudéssemos agora voltar ao capítulo 1. We'll read verse 15. Vamos ler o versículo 16. But when he who had set me apart even from my mother's womb and called me through his grace was pleased to reveal his son in me. Na realidade, a partir do versículo 15 da nossa tradução. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Chapter 2. Capítulo 2. And verse 20. Versículo 20. A verse so familiar to us and so precious. Um versículo tão conhecido de todos nós e tão precioso. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and delivered himself up for me. A última parte do versículo 19. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. And then, brothers and sisters, I'd like to read 4 illustrations from the book of Galatians, 1 verse each. Eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs 4 ilustrações aqui no livro de Gálatas. We'll start in chapter 6. Vamos começar no capítulo 6. Verse 2. Versículo 2. Bear one another's burdens, and thus fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Chapter 4, Capítulo 4, verse 6. versículo 6.
And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Chapter 5, Capítulo 5, verse 16. versículo 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Finally, in the book of Galatians, we'll read chapter 6, Finalmente, verse 17. no livro de Gálatas, ainda, no capítulo 6, versículo 17. From now on, let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand marks of Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. And then one last verse in 2 Corinthians, which is just the book before, E último versículo aqui, em 1 Coríntios, in our chapter 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verse 18, which Yes. our brother has read earlier today. versículo 18, que nosso irmão leu hoje. Chapter 3, verse 18. Capítulo 3, versículo 18 de segunda epístola aos Coríntios. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Let's bow for a word of prayer. Vamos ter uma palavra de oração. Lord, we thank you for this evening that we can gather together in your presence. Senhor, nós te agradecemos porque nessa noite nós podemos nos reunir na tua presença. Our hearts bow before you, Lord. Nossos corações estão diante do Senhor. And we pray that you would have the liberty to speak whatever is in your heart. E nós oramos e pedimos para que o Senhor possa falar tudo aquilo que está no teu coração. Lord, we pray for the protection over your word. Nós oramos pela proteção sobre a tua palavra. And we pray, Lord, that you would give us an appreciation of your presence among us. Nós pedimos que o Senhor possa nos dar uma apreciação da tua presença no nosso meio. Lord, we worship you. Senhor, nós te adoramos. In Jesus' precious name, No teu nome precioso. amen. Amém. Brothers and sisters, there is a room in the temple that sits just outside of the Holy of Holies. Então, há um ambiente ali no templo que está logo aquém do Santo dos Santos. And within this room, which is the holy place, there sits a lampstand. E nesse local, que é o lugar santo, ali tem um candeeiro. The lampstand is a work of art. E esse candeeiro é uma obra de arte. It has a central main pillar Ele tem uma haste central and 3 branches on each side. e 3 ramos laterais And at the de top cada lado. of each of the branches, there is a small cup, E no topo de cada um desses ramos tem um pequeno cálice. 7 total. Ao total são 7 cálices. They're shaped like almond flowers. E a forma é como se fosse flor de amêndoa, do amendoeiro. And every day E cada dia and every night, e cada noite, the priests would minister through that lampstand. o sacerdote iria então cuidar desse candeeiro. It was to be lit in all 7 candles every night and every day. Então aquelas labaredas de fogo deveriam estar acesas cada dia e cada noite. The lampstand itself was very special. O candeeiro em si mesmo, ele era muito especial. It was made out of 1 block of gold. Ele foi produzido a partir de um único bloco de ouro. And
every day and every night it was lit in the presence of the E Lord. cada noite e cada dia ele estava aceso na presença do Senhor. There were times when the priests were nowhere to be found, Então, quando o sacerdote não pudesse ser encontrado, and yet the lights would be lit. ainda assim aquela chama, aquele fogo deveria estar aceso. In the hotel that I am staying at, No hotel onde eu estou hospedado, in the hallways, ali nos halls, there are automatic lights. tem aquelas luzes automáticas. When there is no one in the hallways, Quando não tem ninguém naqueles halls, the lights turn corredores, aí as luzes se apagam. and when you step into the hallway, Quando você entra naquele corredor, the motion sensor realizes you're there and the lights turn o on. sensor de movimento ele descobre que você está ali, então as luzes são acesas. Because with our human minds, Porque com nossa mente humana, why do we need to have lights on when there's no one there? por que nós precisamos de ter luz quando não tem ninguém ali? But what we realize is, in this place, O que nós descobrimos é que naquele local, the Lord's presence is always there. a presença do Senhor estava sempre ali. And the lampstand E aquele candeeiro, and the lights, e aquela luz ali, they represent a continuous testimony that shines before the Lord. representa aquele testemunho continuado que brilha na presença do Senhor. Brothers and sisters, these lights are meaningful. Então essas luzes, elas são muito significativas. They tell a story. Eles nos falam de uma história. And sometimes we may wonder, E algumas vezes nós ficamos imaginando, why are we here? por que nós estamos aqui? And this is a question that sometimes we may ask as part of our religious upbringing. E talvez essa pergunta nós fazemos devido ao nosso treinamento, ao fato de termos criados dessa maneira, cristã. But the truth is, for each one of us, A verdade é que para cada um de nós, it ought to be a question that we eventually ask in our life. que tem que ser uma pergunta que eventualmente, finalmente nós faremos na nossa vida. Why? Por quê? Why were we made in the way that we were made? Por que fomos criados da maneira que fomos criados? We remember that towards the end of the Lord Jesus' life on the earth, Nós nos lembramos que no final da vida do nosso Senhor Jesus aqui sobre a terra, he was transfigured on the mountaintop. ele foi transfigurado ali naquele monte. And we remember for a moment he opened up the veil, E nós lembramos que por um breve momento aquele véu foi aberto. and the light shone forth brighter than the sun. E aquela luz brilhou muito mais intensa que o sol. It was as if, when he came to this earth, É como se, ao ter vindo a esta terra, a life came down to this earth, a luz veio até essa terra and his life manifested light. e a sua vida manifestou a luz. That light had always shone in the presence of his Father. E aquela luz brilhou continuamente na presença do seu Pai. And he lived on this earth. E ele viveu nesta terra, And then on that great and terrible day, e naquele dia terrível, he was crucified for our sakes. ele foi crucificado por nós. And when he breathed his last, Quando ele deu seu último suspiro, he said, "Into thy hands do I commit my spirit." na tua mão eu entrego o meu espírito. And it was the spirit that came out of him. E foi o espírito então que saiu dele. And something remarkable happened. E algo impressionante aconteceu. In our hearts before, Nos nossos corações antes, we had no place for that spirit to land. nós não tínhamos um local para que esse espírito pudesse habitar. Sin had corrupted and polluted our hearts. O pecado, ele veio e poluiu os nossos corações. But suddenly now, his spirit was released. E naquele momento o espírito do Senhor foi liberado. And when we have claimed the saving power of his blood, E quando nós reivindicamos o poder salvífico do seu sangue, a place in our heart becomes purified. há um local no nosso coração que se torna purificado. That there's something of his golden life Há algo da sua vida de ouro, dourada, that comes into our heart. que vem ao nosso coração. From one life De uma vida into many of us. para muitos de nós. And then onto that pure life, the Spirit has a landing spot. Então agora o Espírito tem um local para poder habitar. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, we remember when our Lord was
walking among the lampstands. Nós nos lembramos de quando o Senhor ali caminhava por entre os candeeiros. And what we begin to see, brothers and E sisters, o que nós começamos a ver, irmãos e irmãs, is that when his spirit and his life came down among us, que quando o seu espírito e a sua vida veio para o nosso meio, went from many de muitos, into one. ele fez um, Because of one life, por causa de uma vida. chiseled out from one block of gold. Então, observe que foi de um único bloco de ouro. And then the light of his life could land into our hearts. Então, a luz da sua vida pôde, então, habitar em nós. If we could turn down the lights of the world for just one moment, Se nós pudéssemos apagar a luz do mundo por apenas um momento, and we looked out among the saints here with heavenly eyes, se pudéssemos contemplar os santos aqui com olhos celestiais, what we would see o que veríamos? ablaze in our hearts Veríamos, então, essa chama em is nossos in every corações. one of us, if we looked around, Em cada um de nós, se nós olhássemos ao the redor, light of Christ's life. é uma vida compatível com a vida do Senhor Jesus. And we wonder, E nós ficamos imaginando, why were we made? por que fomos criados? We were made so that this life could live in our hearts. Nós fomos criados para que essa vida pudesse habitar em nós. And why must the life live in our hearts? Então, essa vida habitando em nossos corações. Well, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, because the light needs to shine in the presence of the Lord day and night. porque essa vida e essa luz, elas devem brilhar na presença do Senhor noite e dia. Our brother shared it this morning. Nosso irmão compartilhou nesta manhã That Christ lives in us. que Cristo vive em nós. And in that is the hope of glory. E aí está a esperança da glória. Not our individual glories, Não a nossa glória individual, but that there would be a glory in the church mas que haverá uma glória na that igreja would shine a light unto our Lord que vai fazer essa luz brilhar pelo Senhor to glorify him. e glorificar a Ele. Brothers and sisters, it Irmãos is e irmãs, a remarkable calling to é us. chamamento impressionante, maravilhoso para Our nós. brothers also mentioned that we were not saved simply to not go to hell. O nosso irmão mencionou que não fomos salvos apenas para não irmos para o inferno. We were saved purposefully, Nós fomos salvos com um propósito, with determination com uma determinação and meaning. e um significado. And then in the end, Então, no final, we know that our Lord loves to stand and walk in the midst of his nós lampstands. vemos que o Senhor ama poder caminhar por entre os seus candeeiros. Our brother Dana shared at a conference several years ago. E o nosso irmão Dana, ele compartilhou em uma conferência há vários anos. Dana shared that we have never seen him until we see him standing in the light of the lampstands. Ele disse que nós nunca teremos visto o Senhor a menos que nós o vejamos caminhando entre os candeeiros. When Dana shared this, Quando o irmão Dana compartilhou isso, I couldn't stop thinking about it. eu não parei de pensar nisso. What it represents to us O que isso representa para nós is purpose, é o propósito, is meaning. é um significado. And that is to say that the light that is in our life, Isso quer dizer que a luz que está na nossa vida, if it is allowed to grow, ela deve crescer will shine the light unto Christ, e fazer com que essa luz brilhe por Cristo. and we will see him E nós o veremos as he ought to be seen como ele deve ser contemplado, in all of his glory, em toda a sua glória, all of his splendor. em todo o seu esplendor. The question, brothers and A sisters, pergunta, irmãos e irmãs, is this is why we were made, essa é a razão pela qual nós fomos criados, that he would be lifted up. para que ele possa ser exaltado. And in the leading of the Spirit, E na liderança do Espírito Santo, the brothers have chosen a topic verse for us for this time, os nossos irmãos escolheram um versículo tema para nós, which essa is noite, from Galatians chapter 4 and verse que 19. está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19. And we have read it, E nós lemos, and it reads, "My children with whom I am again in labor until Christ is formed in you." meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. What our brother Paul is sharing with us is O que o apóstolo Paulo está, o nosso irmão Paulo está compartilhando conosco é o seguinte: there is an end that is of great importance. There is a purpose of great importance. Tem um propósito que é muito importante para nós. Not only was Christ planted in our hearts, Cristo não foi apenas implantado em nossos corações, but he will build us up
mas Ele vai nos edificar. He will reveal himself in us. Ele vai revelar a si mesmo em nós. Because, brothers and sisters, Porque, irmãos e irmãs, one day um dia our lights will shine to him as nossas luzes brilharão por Ele and highlight the King of Kings and the Lord of Lords. e em direção ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. It is a purpose that, honestly, we may each feel, how did this come to me? How Então, am I worthy of something like this? isso é algo que realmente nos deixa desconfortável. Como é que eu posso ser digno disso? But brothers and sisters, in his grace and in his love for us, Irmãos e irmãs, na sua graça, no seu amor para conosco, he has chosen every one of us Ele escolheu cada um de nós to be a part of this wonderful privilege. para sermos parte desse grande privilégio. That the purpose of my life Que o propósito da minha vida is that Christ may be formed in me. é que Cristo possa ser formado em mim. And through that, E para isso, there may be a light shining to highlight the glory of Christ. haverá uma luz que vai poder destacar a vida de Cristo. It is a remarkable thing, brothers and É uma sisters, coisa impressionante, irmãos e irmãs. which speaks to the importance of why, in these days, we need to keep sharing about this topic. É por isso que, nesses dias, nós precisamos continuar a compartilhar a respeito desse tema. There is an opposition Há uma oposição, to the light of this life. que é da luz que provém dessa vida. Everything that is of importance to Christ would be of equal focus of his adversary. Tudo aquilo que é de valor para Cristo vai ser foco de ataque do inimigo. And within the topic is the struggle for this maturing of Christ in our life. E no cerne dessa batalha, há essa questão de sermos amadurecidos em Cristo. Our brothers shared about the conflict of our natures. E o nosso irmão compartilhou sobre esse conflito das nossas naturezas. That our life, our self-life, can be in opposition to this life of Christ that has been planted into Que our a hearts. vida do nosso eu está em constante oposição à vida de Cristo em nós. And the continuous effort of our adversary and his great partner, who is our flesh, against the increase of the Lord's life. E a batalha contínua do nosso adversário e daquele adversário que está em nós, que é o nosso eu, para que isso não seja alcançado. But we remember John the Baptist Nós lembramos de João Batista. in that moment when he beheld the Lord Jesus. Naquele momento, quando ele contemplou o Senhor Jesus, He said, ele disse he must increase que ele cresça and I must e decrease. eu diminua. And so we see in the mathematics of it that in order for one to increase, the other must decrease. E nós vemos na matemática envolvida aqui que para que um possa crescer, o outro tem que decrescer. So we thank the Lord because we read in Galatians in chapter 1 E nós damos graças ao Senhor, conforme nós lemos em Gálatas capítulo 1, that it is the Lord's desire to reveal his Son in us. é que Deus deseja revelar o seu Filho em nós. And so he is already at work. Então ele já está operando, já está trabalhando. We may not even be aware Talvez nós nem tenhamos consciência disso. that through the circumstances of our life, Que as circunstâncias nas nossas the vidas, people with whom he has associated with, as pessoas com as quais nós nos the associamos, power of the Word, o poder da palavra and the work of the Holy e a Spirit, obra do Espírito Santo, he is already building up his life in our hearts. ele já está edificando a sua vida em nós. And we may not even be aware. Talvez nós nem estejamos cientes. He reminds us also in chapter 2 E também nos faz lembrar no capítulo 2 that for those of us who have this life in que us, para aqueles entre nós que têm essa that we vida, have the capability of living by that life through faith. que nós temos a capacidade de viver por meio dessa vida, por meio da fé. And that we have the right to declare that it is no longer I who live, but it's Christ who lives in me. E nós temos o direito de poder declarar que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. That we have the liberty to say that of these two conflicting lives, Lord, I choose yours. E nós temos o poder de dizer que entre essas duas vidas conflitantes nós podemos dizer, Senhor, eu escolho a tua vida. But every effort
of our adversary Mas todo o esforço do nosso adversário is that we do not come to this conclusion. é que nós não cheguemos a essa conclusão. Rather, our preference would be to try to live in both worlds. De alguma forma, ele deseja que as nossas preferências estejam em viver em ambos os mundos. But we thank our Lord. Mas nós agradecemos ao nosso He's Senhor. always at work, Ele está sempre operando, guarding our hearts, guardando os nossos corações, arranging our circumstances, preparando as nossas circunstâncias, that we might have a glimmer in our heart para que possamos ter aquele brilho em nosso coração. that, Lord, I choose you. Senhor, eu escolho a Ti. So, brothers and sisters, in this time that the Lord has given for my sessions, Então, irmãos e irmãs, nesses dias, nesses momentos que o Senhor tem dado para as minhas sessões, the Lord put on my heart o Senhor colocou no meu coração this question essa pergunta: of the conflict of our natures. o conflito entre essas nossas duas naturezas. And in what ways can we be partners with Him for the increase of His life? E de que maneira nós podemos tomar parte com o Senhor nesse aumento, seu aumento nas nossas vidas. And before we look to the Bible together, we should be reminded E antes de nós lermos novamente a Bíblia, nós devemos ser lembrados. that we cannot manufacture this on our own. Nós não podemos fabricar isso por nós mesmos. Our brothers have reminded us of this already. Os nossos irmãos já nos fizeram lembrar disso. What we cannot do is manufacture it O ourselves. que nós não conseguimos fazer é fabricar isso nós mesmos. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, we can choose which side we are rooting for. nós podemos escolher para qual lado nós estaremos torcendo. And this makes a big difference. E isso faz uma grande diferença. And so we would like to look through the book of Galatians at the corollary stories that have been put in our presence. Então nós queremos considerar o livro de Gálatas concernente a essas histórias corolárias que nos foram trazidas. Our brother earlier this morning shared through the summary of the book of Galatians. O nosso irmão nessa manhã compartilhou um resumo do livro de Gálatas. The first portion being, I have to read my notes. The first portion of grace, E eu tenho que ler umas anotações aqui. A primeira parte fala a respeito da graça, and then of liberty, e depois de liberdade, and then of holiness. e depois de santidade. And he reminded us that there was this conflict between the Jewish laws and living by faith. E nos é lembrado então daquele conflito entre viver por meio das leis judaicas e viver pela fé. Paul asked them, did you start through faith and then transfer over to works? E Paulo diz: vocês começaram por meio da fé e agora transferiram isso para as obras? And he shared, as our brother reminded us, of an alternate gospel, E então ele fala a respeito de um evangelho alternativo, something added or something subtracted from the purity of what the Lord has done. e algo que foi adicionado ou subtraído da pureza daquilo que o Senhor compartilhou. So, brothers and sisters, we want to be reminded Irmãos e irmãs, nós precisamos ser lembrados that it is not something of ourselves, que não é algo de nós mesmos. but brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Lord at work o Senhor está trabalhando to increase His life among us. para poder experimentarmos o aumento da sua vida em nós. Not the lifestyle, Não o estilo de vida, but the life. mas da vida. They had become engulfed in mimicking the lifestyle. E eles ficaram envolvidos em fazer uma mímica, uma cópia do estilo de vida. But the lifestyle has no light. Mas o estilo de vida não tem luz. It is only the life that has the light. Somente a vida que possui a luz. And so in our 4 times, we would like to share from these 4 examples that were given. Então, nas 4 noites que nós temos, eu gostaria de compartilhar a respeito desses 4 exemplos que nos foram dados. To bear one another's burdens, De levar as cargas uns dos outros. to be able to call out, Abba, Father. De sermos capazes de chamar The Abba, Pai. the conflict between the spirit and the flesh, O conflito entre o espírito e a carne. and the decision that I bear on my body, the brand mark. E a decisão Of de que eu Jesus. trago no meu corpo as marcas de Jesus. So today we would like to share on this matter that was mentioned in Galatians chapter 6 and verse 2 and how it helps for His life to be manifested. E esta noite eu gostaria de compartilhar aquilo que é mencionado em Gálatas capítulo 6, versículo 2. De como é importante nós aprendermos a levar a carga uns dos outros. If we can read it again together. Se nós pudéssemos ler novamente. Bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. For if anyone thinks
He is something when he is nothing. He deceives himself. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. And we would like to reread from 2 Corinthians chapter 2, verse 3. E nós gostaríamos de ler novamente a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the 2 Spirit. Corinthians chapter 3, verse 18. verse 18, ok. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Here we are given a hint as to how the life of Christ may increase Aqui nos é dada uma dica de como a vida de Cristo pode aumentar and how our hearts may be transformed. e de como os nossos corações podem ser transformados. We are reminded that if we can behold with an unveiled face into the glory of the Lord, Aqui nos é lembrado que nós podemos contemplar com o rosto desvendado a glória do Senhor. the power of that visualization O poder dessa visualização will change our hearts. vai transformar os nossos corações. And so, brothers and sisters, I was thinking about this. Então, irmãos e irmãs, eu estava pensando a respeito disso. How is this a tool in the increase of his life and the decrease of our life? Como pode haver esse aumento da vida do Senhor e a diminuição da nossa vida. And then we realize the importance and the power of the Bible E aí nós descobrimos a importância da Bíblia, and do poder da Bíblia. and the ability for the Bible to give us a pure, unveiled picture of our Lord Jesus. E da capacidade que a Bíblia tem de nos dar um quadro, uma visão sem véu da pessoa do Senhor Jesus. And our brother said it so clearly to us this morning that the word and the voice coming together. E o nosso irmão deu aquele exemplo tão claro da palavra e da voz juntas. In this combination, the Bible becomes alive and real to us. E nessa combinação, a Bíblia se torna real e viva para nós. We remember when John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God." E nós nos lembramos quando João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. He saw something in him that was not what others had seen on the surface. Ele viu algo que outras pessoas não haviam visto de maneira superficial. We remember when Andrew came to Peter and said, "We found the Messiah." E nós lembramos quando André chegou a Pedro e falou assim: nós encontramos o Messias. He said, just come and see. Então ele falou simplesmente: vem e vê. It's like, I can't describe it. Eu não consigo descrever. You have to see him. Você tem que vê-lo, contemplá-lo. We remember the Roman guard Nós nos lembramos daquele guarda romano supervised many crucifixions. que já havia supervisionado muitas crucificações. And he saw the Lord Jesus on the cross. E ele viu o Senhor Jesus na cruz. He didn't even see him resurrected. Ele nem mesmo o viu ressurreto. He just saw him die. Ele só o viu morrer. But he saw how he was, Mas ele o viu como ele how era. he communicated, Como ele comunicou, how he looked at people. como ele olhou para as And pessoas. something spoke deeply into his heart. E algo falou profundamente no seu coração. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is the beholding of him é o contemplar do Senhor that causes something to change in our hearts. que faz com que algo seja transformado em nossas vidas. And so as I pondered this, Então, quando eu ponderei and sobre these isso, 4 side stories in the book of Galatians, dessas 4 histórias que estão aqui no livro de Gálatas, the Lord almost immediately put into my mind the picture of the last day of his life on the earth. e o Senhor imediatamente colocou em meu coração aqueles últimos dias da vida do Senhor sobre a terra. How he was when he was in the upper room, Como ele estava ali naquele cenáculo. and then how he lived in the Garden of Gethsemane. E como ele viveu e esteve ali no jardim do Getsemane. And how all 4 of these lessons that Paul was teaching us, E como que cada uma dessas 4 lições que Paulo está nos ensinando. these corollary illustrations that help us understand the main point, E essas histórias corolárias que nos ajudam a compreender cada um desses pontos. that they were manifested in the Lord Jesus' personality. Foram manifestas na personalidade do Senhor Jesus. And so we would like to look not only in the Bible, but also at that last day.
E nós queremos olhar na Bíblia no último dia do Senhor. Now, the beholding is not just a glance. O contemplar não é apenas dar uma olhada. It is a seeing him again. Significa vê-lo novamente. And on the night before his crucifixion, E na noite que antecedeu a sua crucificação, we remember that the Lord Jesus, he gathered his disciples together in the upper room. nós nos lembramos que o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos naquele cenáculo. And he gave them a new commandment. E lhes deu um novo mandamento. And it is referred to, we believe, again in Galatians chapter 6. E nós referimos a ele aqui novamente em Gálatas capítulo 6. Paul calls it fulfilling the law of Christ. E Paulo chama isso de o cumprimento da lei de Cristo. He reminds us all, bear one another's burdens. E ele nos faz lembrar para nós levarmos as cargas uns dos outros, Thus fulfill the law of Christ. porque assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. And then he reminds us, Então ele nos faz lembrar: do not think more highly of yourself than you ought to think. não pense mais de si mesmo do que você deveria. And what he is showing us is a picture of humility. E o que ele está nos mostrando é um quadro de humildade, The humble nature of our Lord Jesus. da natureza humilde do nosso Senhor Jesus. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, I then realized that if we had seen our Lord that night, e eu posso até mesmo conceber, se nós tivéssemos visto o nosso Senhor naquela noite, it wasn't an illustration of the greatest power. não há ali uma ilustração do seu grandioso poder. It was an illustration of the humbleness in his heart. Havia ali uma ilustração da humildade no seu coração. And the image of that E a imagem que nós temos aqui, he desired to imprint into their hearts. e que ele desejava impressionar no coração deles. He wanted them to see what he was going to do. Ele queria que eles vissem aquilo que ele faria. It was not enough for him to tell them. Não era suficiente que ele lhes falasse. He wanted them to see it. O Senhor desejava que eles pudessem ver. And he wanted us, through spiritual eyes, to see it. E ele deseja que nós, com os olhos espirituais, também possamos ver. As an empowerment Desse- towards the increase of his life. Esse empoderamento do aumento da sua vida em nós. So let's turn together to the Gospel of John. Então vamos abrir juntos no Evangelho de João. And we'll begin in chapter 15. Nós vamos começar no capítulo 15. Chapter 15 and verse 12. Versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. This is my commandment, that you love one another, just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. So this is his commandment. Esse é o mandamento do Senhor. And if we turn forward to chapter 13, E se nós... Forward? backwards, I'm sorry, Se nós voltarmos então para o capítulo 13, to verse 34. versículo 34. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. Capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verse 4. Versículo 4. He rose from supper and laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself about. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel with which he was girded. Então, voltando no versículo 4 do capítulo 13. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verse 12. Versículo 12. And so when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, Do you know what I have done
to you, you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you. Versículo 12, capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Now, regarding these commandments, No tocante a esses mandamentos, brothers and sisters, I think that we all can agree that they are, on our own, impossible to fulfill. irmãos e irmãs, ao considerar esses mandamentos, eu creio que você e eu devemos concordar que é impossível que nós possamos cumpri-los. Maybe we can love the most lovely of us. Talvez nós consigamos amar aqueles que são mais amáveis entre nós. And maybe in our best moments we can love one another. Talvez em alguns momentos nós podemos amar uns aos outros. But brothers and sisters, all it takes is for someone to cut us off on the freeway. E que dizer a respeito daquele que realmente nos dá uma cortada ali na rodovia. And suddenly our true nature comes out. E aí, de repente, a nossa verdadeira natureza, ela aflora. Or it takes that in our ministry that someone doesn't appreciate what we have done. Ou então um ministério que alguém talvez não tenha apreciado aquilo que fizemos. And suddenly the self-life begins to roar in our hearts. E aí, de repente, aquela vida do eu começa a rugir dentro de nós. Brothers and sisters, I think we know that in and of ourselves we cannot do this. E, irmãos e irmãs, nós sabemos que em nós mesmos nós não conseguimos fazer isso. The love that the Lord is describing, As leis que o Senhor está descrevendo aqui it is an always love. é sempre o amor. It is not a love that is conditional. Não é um amor que é condicional. He is asking us to love one another as He loves us. Ele pediu que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Now I know myself, Eu sei por mim mesmo. and I am very aware of the times that I have been hurtful to the Lord. E eu sei muito bem aqueles momentos em que eu causei dano ao Senhor. And I'm also fully aware that if someone treated me the way that I treat Him, it would be very hard for me to love them as the Lord loves me. E também, se de alguma forma eu tratei alguém como essa pessoa me tratou, é muito difícil de eu amá-lo como o Senhor me amou. Not only that, Não, brothers and sisters, não apenas isso, irmãos e irmãs. not only can I not love, Não apenas eu não sei amar. but Eu não consigo amar, the sorry. Apostle Paul is telling us that we not only ought to love one another, we need to bear one another's burdens. O apóstolo Paulo está falando que não apenas devemos amar uns aos outros, mas nós devemos levar o fardo uns dos outros. Now, every one of us who has walked into this room tonight, Todos nós que entramos nesse auditório hoje à noite, we have burdens, nós temos encargos, we have fardos, failures. nós temos falhas. How do we know? Como é que nós sabemos? Because, brothers and sisters, life is hard. Life is difficult. Por que nós sabemos? Porque a vida é dura. And the work of the enemy E a obra do inimigo is to discourage. é de nos desencorajar. And it is always happening. E isso sempre acontece. And brothers and sisters, all of us are alike in this way. Então, irmãos e irmãs, nós todos somos semelhantes dessa And the forma. instruction to us was to be watchful one for another Se a instrução para nós fosse zelarmos um pelos outros and to carry one another e carregar uns aos outros and to carry one another's burdens. e levar a carga uns dos outros, How can we do this? como é que isso pode acontecer? It requires a humble heart, Demanda um coração humilde. and that is the most important step. E esse é o passo mais importante. We remember in the Gospel of Matthew that the Lord Jesus described his heart. E nós lemos que ali no Evangelho de Mateus o Senhor descreve o seu coração. It was one of the few times he described himself. É uma das poucas vezes que ele descreve a si mesmo. And he says and he tells us that I am meek and humble in heart. E ele diz de si mesmo que eu sou manso e humilde de coração. And that is how he was. E é assim que ele era. And that is how he is. E é assim que ele é. And brothers and sisters, it's an amazing thing. Irmãos e irmãs, é uma coisa It impressionante. is not that he thought lowly of himself. Não era que ele pensava pouco de si mesmo. He didn't think about himself. Ele não pensava em si mesmo. His heart was always on his Father O seu coração estava, seus olhos estavam sempre no seu Pai and always on us. e sempre em nós. And it remains
this way. E permanece assim até And hoje. brothers and sisters, it is the remarkable thing about him that I think drew people to him. Isso é aquilo que é de destaque a respeito dele, que fez com que as pessoas se aproximassem e fossem atraídas para ele. Because we are so familiar with leaders who have put themselves first. E nós somos tão familiarizados com aqueles líderes que se colocaram a si mesmos à frente. And with great regret, we all know also that in the house of God, we have suffered so many injuries E nós because of the pride of our pride. E nós sabemos que na casa de Deus também nós sofremos tantas mágoas por causa do nosso próprio orgulho. It is, in truth, one of the greatest opponents, if not the greatest opponent, to the increase of Christ's life in our heart. Então esse realmente é o maior oponente para o aumento e o crescimento da vida de Cristo em nós. Pride is the outward manifestation of our flesh, our self-life. O orgulho é a principal manifestação do nosso eu, da nossa vida do eu. And the two are inversely proportional. E esses dois são inversamente proporcionais. The enemy continues to augment our self-life. O inimigo persiste em aumentar a nossa vida do eu. He doesn't need to attack Christ's life in us. Ele não precisa atacar a vida de Cristo em nós. He knows the inverse relationship. Ele conhece essa relação inversa. All he needs to do is to enhance the self-life. A única coisa que ele precisa fazer é ampliar essa vida do eu em And nós. so he has created a world around us that glorifies ourselves. E ele criou um mundo ao nosso redor que glorifica o nosso eu. It is everywhere. Está em todo lugar. And it invades into our hearts. Isso invade os nossos corações. And he is so tactical. Ele tem uma tática tão precisa. He knows every one of our weaknesses. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. We love to compare ourselves to other people. Nós gostamos de nos comparar com outras pessoas. See how this person fell in this place. E ele faz com que aquela pessoa fique naquele lugar ali. But we don't even see that in our own heart, that rising pride. E nós, naquele momento, nem vemos no nosso coração aquele orgulho crescendo. He is a master at this work. Ele é um mestre em fazer esse tipo de trabalho. And he then not only increases our self-life, Ele não apenas, então, aumenta a nossa vida do eu, he positions ourselves against one another. e ele posiciona cada um de nós contra o outro. How can we counteract this, brothers and sisters? Como é que a gente pode contra-atacar isso, irmãos e irmãs? When we have such pride, Quando nós temos esse orgulho, it becomes a impenetrable barrier to seeing the Lord on the other side. isso se torna uma barreira impenetrável de nós podermos ver o Senhor. When I was coming here and I was at the airport, Quando eu estava vindo para cá, ali no aeroporto, there was a young woman who suddenly put her camera up right at me. e apareceu uma moça, uma senhora que colocou a câmera bem em frente de mim. I thought she was going to take a picture of me. Eu achei que ela ia tirar uma fotografia de mim. And suddenly she made this weird twist of her head. Então, de repente, ela fez And then contorceu sua cabeça assim, she puckered her lips. e ela apertou seus lábios, And then she took a selfie. e ela tirou um selfie. I thought she was looking at me, Eu achei que ela estava olhando para mim, but she was looking at herself. mas ela estava olhando para si mesma. Brothers and sisters, this is a terrible example. Esse é um exemplo terrível, eu sei. But the illustration really is that we may directionally be looking in the Lord's direction, E, de alguma forma, nós podemos estar olhando na direção do Senhor. but the enemy is always trying to cause us to have something in between us, Mas o inimigo sempre faz com que haja alguma coisa entre nós, to focus on ourselves. de tal forma que nós acabamos focalizando em nós mesmos. How do we overcome this, Como é brothers que and nós sisters? vencemos isso, irmãos? There's an example in Numbers chapter 12 of why it's so important. Há um exemplo ali em Números capítulo 12. Por que isso é tão importante? The people of God of Israel were walking through the land, Então, o povo de Deus eles estavam prosseguindo ali na terra. and the journey had become hard. E aquela jornada se tornou cada vez mais difícil. And so they began to grumble. Então, eles começaram a murmurar. The journey, the food, all of it was terrible. A jornada, a comida, tudo estava horrível. Even
Miriam and Aaron began to grumble. E aí até mesmo Miriam e Arão começaram a murmurar. They grumbled about their brother, E Moses. eles começaram a murmurar contra o irmão deles, que era Moisés. And they were telling the people, it wasn't just through Moses that God has speaking, but he has spoken to us as well. E eles falaram para as pessoas, não foi apenas para Moisés que Deus falou, ele falou conosco também. And then the Bible tells us something about Moses in verse 3. Então a Bíblia nos fala algo a respeito de Moisés no versículo 3 do capítulo 12 de Números. Now the man Moses was very humble, more than any man who is on the face of the earth. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. And suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam, you three come out to the tent of meeting. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Verse 5. Versículo 5. The Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Verse 6. Versículo 6. He said, hear now my words. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. If there is a prophet among you, I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. I shall speak with him in a dream. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Not so with my servant Moses. Não é assim com meu servo Moisés, He is faithful in all my household. que é fiel em toda a minha casa. With him I speak mouth to mouth, which means face to face, Boca a boca falo com ele, ou seja, face a face. even openly and not in dark sayings. Claramente, não por enigmas, And he beholds the form of the Lord. pois ele vê a forma do Senhor. And so here we see an example of the importance of a heart that is being made lower. Aqui nós vemos a importância de um coração que foi decrescido, que foi diminuído. The Lord told them that when I speak to prophets, even prophets, O Senhor falou que mesmo quando eu, Senhor, falo com os profetas, I have to speak through visions and dreams. eu tenho que falar por meio de sonhos e visões. He says there's a darkness, an opaqueness to it. Há uma certa opacidade nessa situação. But then he says, not so with Moses. Mas ele diz, não é assim com meu servo Moisés. With Moses, I am face to face, mouth to mouth. He speaks to me, I speak to him. Porque com Moisés é boca a boca, é face a face. Ele fala comigo e eu falo com ele. We remember earlier at Mount Sinai, before they left, E nós nos lembramos que ali um pouco antes, no Monte Sinai, quando eles saíram, it was described that the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. e ali é dito que Moisés falava com Deus face a face, como um homem falava com seu amigo. He speaks openly, not with dark sayings. Ele fala de maneira aberta, não por meio de enigmas. It's okay. Okay. And what we see here is it permitted Moses to speak with him without fear. Então isso permitiu que Moisés pudesse falar com ele sem temor. And after Moses would leave, Depois que Moisés saiu, because there was a glow on his face, havia então aquele brilho na sua face, the light a luz that's transferred by seeing the Lord in his presence. que foi transferida ao ver o Senhor e a sua presença. Brothers and sisters, this is why so much of what the Lord is doing in our life is to lower ourselves. E é por isso que muito daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas é diminuir o nosso eu. I once saw my grandmother once, who at the time was not a believer. E certa vez eu me lembro de ter estado com a minha avó, que naquela época não era uma irmã, não era crente. There was a brother who had a son who had an illness, Havia então um irmão que tinha um filho que tinha uma doença a bad illness. muito grave. And my grandmother would ask, this is why I have a hard time believing in a God. Então foi por isso que a avó disse que por isso que eu tenho uma grande dificuldade em acreditar no seu Deus. This son was a source of great love and joy to their family. This son? Our brother's son was a source of great joy to him and his O wife. filho desse irmão era uma fonte de grande alegria e gozo para aquela família. And what my grandmother couldn't see O que a minha avó não conseguiu ver was that the Lord
is always at work in very mysterious ways. que o Senhor está sempre operando e trabalhando em maneiras misteriosas. And we sometimes may wonder, well, why is this happening? E algumas vezes nós mesmos ficamos imaginando, por que isso está acontecendo? But brothers and sisters, he is always at work Mas irmãos e irmãs, Ele está trabalhando sempre for good. para o bem. And there are these ways that he knows to be able to cause our hearts to be lowered in his presence. E então Ele conhece as maneiras que vão fazer com que o orgulho do nosso coração seja reduzido. It is the empowerment to go on with him, and it is the empowerment to bear one another's burdens. E esse é o empoderamento que nós temos para poder seguir a Ele e o empoderamento que nós temos para poder levar a carga uns dos outros. Our brother is able to come to the aid of those who have children who are ill. E aquele irmão, ele então teve a condição de poder ajudar e estar ao lado daqueles que também tinham filhos que estavam doentes. It is an experiential preparation for the building of the house of God. E foi uma preparação experimental para a edificação da casa de Deus, That our lampstand may be finished, para que o nosso candeeiro possa ser concluído and that we can shine our light to the glory of the Lord. e para que nós possamos fazer a nossa luz brilhar para a glória de Deus. Let's turn for a moment to James chapter 4. Vamos abrir em Tiago, capítulo 4, Another passage about the importance of the humbling work of the Holy Spirit. e aqui nos fala de um outro exemplo do trabalho de redução, de diminuição operado pelo Espírito Santo. Verse 5. Versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Or do you think that the scripture speaks to no purpose? He jealously desires the Spirit which he has made to dwell in us. But he gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Submit therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verse 10. Versículo 10. Humble yourselves in the presence of the Lord, and he will exalt you. Do not speak against one another, brethren. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Here we see, brothers and sisters, James's encouragement to us. E aqui, irmãos e irmãs, nós vemos o encorajamento de Tiago para cada um de nós. That in our hearts, in the battle for our hearts, E nessa batalha que há a respeito do nosso coração, the Lord's jealously desires for his life to be emblazoned with the Holy Spirit. e o Senhor deseja que realmente a sua vida possa ser implantada pelo sustento do It Espírito is Santo. so valuable to him. É tão valioso para Ele. And so, brothers and sisters, we see the importance of the work that he's doing to humble our hearts. E aí nós vemos a importância dessa obra que Ele está realizando em humilhar os nossos corações. Is that it's a circular growing. E de forma tal que há um crescimento circular. He gives us grace, Ele nos dá graça. and there's a humbling work, E há uma obra de humilhação. and then he gives us further grace. E Ele nos dá mais graça. And he continues this virtuous growth cycle for us. E Ele continua promovendo esse ciclo virtuoso de crescimento. But if we don't see it this way, Mas se nós não virmos dessa maneira, brothers and sisters, we miss out on what he's doing. e nós vamos perder aquilo que Ele está fazendo. And it speaks to the importance of thankfulness in what he's doing. E isso fala a respeito da nossa gratidão concernente àquilo que Ele está realizando. That night in the upper room, Aquela noite no cenáculo, when I was preparing the word and I was reading that passage, what struck me also was that the Lord gave thanks for when he took the bread and the cup. e quando eu estava preparando essa mensagem, lendo essa passagem do que aconteceu ali no cenáculo, o Senhor me tocou com aquilo que aconteceu ali. He knew what was coming. O Senhor sabia o que estava para acontecer. He knew the burden that was going to fall upon him. Ele sabia aquele fardo que cairia sobre ele. And he had a thankful heart. E ele tinha um coração de gratidão.
we read also in the Bible that a prayer of thanksgiving will protect our heart. E nós vemos que realmente essa oração de gratidão também vai proteger os nossos And corações. so what we are saying, brothers and sisters, is we cannot make ourselves humble. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que nós mesmos não podemos nos tornar humildes. But we have the power to protect our hearts through our perspective of what we are hoping for ourselves. Mas nós temos o poder de proteger os nossos corações mediante aquela perspectiva daquilo que pode acontecer conosco. So that he can do what only he can do. De forma tal que só ele vai fazer aquilo que somente ele pode fazer. And so then James reminds us in verse 10 that humble yourself in the presence of the Lord and he will exalt you. Então Tiago nos faz lembrar aqui no versículo 10 do capítulo 4, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. And then he finishes with such a similar verse, do not speak against one another, brothers. E ele conclui no versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. It brings us back to Galatians chapter 6. Isso nos leva de volta a Gálatas capítulo 6. And so now, brothers and sisters, to conclude, I would like to bring us to our Lord Jesus on that last night. E agora, em conclusão, eu gostaria de nos conduzir à pessoa do Senhor Jesus naquela última noite. He was giving us a last lesson, Ele estava nos dando uma última lição, a visual lesson. uma lição visual. The Bible tells us that those whom he loved to the end. E ali a Bíblia nos diz, aquele que ele os amou até o fim. And he took off his outer garment, E ele então removeu a sua veste mais externa, and he girded himself with a towel, e ele se cingiu com uma toalha, and he went down on bended knee, e ele se ajoelhou, one by one, e a um, and he washed his disciples' feet. ele então lavou os pés dos seus discípulos. They did not understand what they were seeing. Eles não compreenderam o que eles estavam vendo. Peter even forbade him to do it Pedro até mesmo proibiu o Senhor de fazer aquilo, because Peter looked at it with outward eyes. porque Pedro estava olhando aquilo com seus olhos exteriores. You are higher than I am. Você é maior do que eu. The higher ought not wash the feet of the lower. Aquele que é maior não deve lavar os pés daquele que é menor. We remember that evening Nós nos lembramos que naquela noite that they had pondered already in their hearts. They hadn't audibly said it yet, but they had a history of comparing each other. e nós nos lembramos que havia aquela história entre eles de comparar uns com os outros. Which one of us is the greatest? Quem é o maior entre nós? And as they looked at each other, E quando eles olhavam uns para os outros, they didn't know how to relate with one another. eles não sabiam como se relacionar uns com os outros. Are you greater than I am? Você é maior do que eu? Or am I greater than you are? Ou será que eu sou maior do que você? Because that will determine how we interface. Isso vai determinar como nós nos interfaceamos. Oh, thank you, brother. And so, the Lord had to teach O Senhor teve que ensiná-los, his beloved disciples os seus amados discípulos, in a way that they would understand. de forma tal que eles pudessem compreender. It's a little bit like a math equation. Math. Algebra. Ó, isso aqui parece um pouco com matemática, com álgebra. In chapter 13, No capítulo 13 verse do Evangelho de João, 13. If I could number us, if I could share it this way, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 13. if I hope this makes sense. If I am brother A, Então, se eu, aí vai chegar agora a álgebra e a matemática, ok? So now it's algebra and mathematics, right? algebra mathematics, Então, vamos supor que eu seja o irmão A and my brother is brother C, e o meu irmão aqui é o irmão C. and I don't know if A is greater than C Isso or eu- is C greater than A, E eu não sei se A é maior do que C ou se C é maior do que A. because that's how we humans think of one another. Que é assim que os seres humanos pensam uns dos outros. And then the Lord came in Aí o Senhor vem and he washed their feet. e lava-lhes os pés. And then he said in verse 13, E ele diz no versículo 13, and we'll call the Lord Jesus B. então nós vamos chamar o Senhor Jesus de B. You call me teacher and Lord,
and you are right. And Vós so me I am." chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem. So he was saying in verse 13 in the mathematics translation, E no versículo 13, ele está dizendo, agora numa linguagem matemática, B is greater than A. B é maior do que A. Verse 14, if I then, the Lord and the teacher, wash your feet, you also ought to wash one another's feet. Versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. So he was showing them that I have lived B less than C. E eu estou dizendo que B is B less. is less. I have served. Ele está dizendo, eu, que sou B, servi, e eu sou menor do que C. Now we know that A is less than B, and B is less than C. So A Is less than is less than C. Vamos acompanhar, né? Então é o seguinte, e se ele diz que B é menor do que A, e B é menor do que C, então A é menor que C. It's not a perfect illustration, Não é uma ilustração perfeita. but what he was teaching us O que ele está nos ensinando? is that we ought to love one another. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos amar uns aos outros. And if we ever have a hard time, Se nós tivermos grande dificuldade, we have to remember what we saw. nós temos que lembrar daquilo que ele falou. That Do que B nós vimos, made himself less than C. que B fez a si mesmo menor do que C. He positioned himself below. Ele se posicionou abaixo. And so he taught us how Ele- to live. Então ele nos ensinou como viver. Now, brothers and sisters, the enemy will never let this happen. Irmãos e irmãs, talvez nós nunca permitiríamos que isso acontecesse. He will always be for A. Sempre seremos B em relação a A. He always wants the enemy wants A to be first. O inimigo sempre quer que o A seja o primeiro. But the Lord was teaching us another way. Mas o Senhor está nos ensinando uma outra coisa. And if we can learn this way, brothers and sisters, Se nós pudermos aprender dessa maneira, irmãos, and we can fulfill the law of Christ, então nós conseguiríamos cumprir a lei de Cristo. we will be able to be drawn into his presence. Nós então poderemos ser levados à sua presença. And the veil, at least a portion of that veil, will be taken away. E de alguma forma uma parte daquele véu será removido. And then we can see into the face of glory. E nós poderemos contemplar a face da And the glória. Bible can become real to us. E a Bíblia vai se tornar real para nós. And the life of the Lord Jesus might increase. De forma que a vida do Senhor Jesus vai aumentar. It is a lesson that he taught us, É uma lição que ele nos ensinou. knowing that it is easy for us to stumble in this space. E se algumas vezes nós tropeçarmos nessa situação. And all of us stumble in this space. E All of us stumble, and all of us will stumble in this space. We always think we're the first. Então, desculpe, irmãos. É que então todos nós tropeçamos nesse mesmo problema. Nós sempre achamos que nós somos os primeiros. But may the Lord continue to work on us, Que o Senhor possa continuar operando em nós. that he might increase Para que Ele cresça and that we might e que decrease, nós diminuamos. and his life may be formed, E que a sua vida seja formada em nós. that we might learn to live from below as our Lord lived. Que nós possamos aprender a viver na humildade que o Senhor nos ensinou. And tomorrow night we will enter into the garden E amanhã à noite nós entraremos no jardim, where he cried out, Abba, Father. onde o Senhor Jesus exclamou, Abba, Pai. Let's bow for a prayer. Vamos ter uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you for who you are. Senhor, nós te agradecemos por quem Tu és. Lord, in you we find all the things that are good. Senhor, em Ti nós encontramos todo o bem. And we pray, Lord, that you might help us to behold you with unveiled face. Ó, Senhor, nós clamamos a Ti que possamos contemplá-lo com os nossos olhos desvendados. So that you may increase and receive what you are longing for. Senhor, para que o Senhor possa aumentar e receber aquilo que o Senhor deseja. Lord, we worship you Senhor, nós Te adoramos. in Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus. Amen.
Amém. Amém. Thank you, brother. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descanse enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção, quero te adorar, ver a tua mão em tudo reinar. Aleluia, aleluia, aleluia.